Olá, bem-vindos ao meu canal. Sou Sebastian e hoje vamos falar a respeito de uma palavra grega, especificamente o termo teknon, ou no plural tekna. Sabemos que para um membro da igreja desempenhar uma função pastoral, isto é, a função de cuidar da congregação local, há uma série de exigências que a gente encontra nas epístolas dirigidas a Timóteo e Tito da parte do apóstolo Paulo. E entre essas exigências que nós podemos nos deparar está a exigência do irmão que pretende desempenhar a função pastoral. Uma dessas exigências é ter filhos crentes. Filhos crentes, no plural. Agora, vamos falar um pouco a respeito dessa palavra grega que aparece nesse versículo. A palavra, como tinha mencionado, é teknon no singular e tekna no plural. A questão que eu quero falar no conteúdo deste vídeo é que parece ser que, no entendimento de algumas pessoas, aparentemente teknon é uma palavra apenas aplicável a filhos crianças. Mas será que é isso mesmo? Será que apenas podemos usar teknon para um filho criança? É o que vamos analisar. Uma das questões que eu costumo falar para as pessoas é que muitas vezes um pouco de grego faz mais mal do que bem, ou pelo menos essa é a tendência. Na realidade, muitas vezes, quando as pessoas participam de seminários teológicos, tenho a impressão de que é meio que um consenso que os estudantes de teologia, evidentemente, vão estar focando durante seus anos de estudo muito mais nos estudos dos livros e das cartas que a gente encontra entre essa pequena biblioteca de 66 materiais. E, evidentemente, devido a tudo isso, que nós sabemos e reconhecemos que o estudo dos 66 livros demanda bastante tempo e dedicação, me parece que quando os seminários apresentam algumas aulas sobre o grego do Novo Testamento, isto é, o grego koiné, me parece que o tipo de estudo relacionado ao grego é um grego instrumental. E não confundamos o grego instrumental com o grego básico. Na realidade, o grego instrumental é o básico do básico. É o básico de um grego básico. Isto é porque, basicamente, nessas aulas no grego instrumental, você aprende a como ler, como pronunciar as palavras, você aprende o alfabeto, você aprende algumas conjugações verbais, em alguns tempos verbais. Você aprende também alguns dos casos dos substantivos, talvez também dos adjetivos. Enfim, é o básico do básico do básico do básico. Então, geralmente, na minha experiência observando a Irmandade em vários lugares, em vários países, eu tenho observado que, em primeiro lugar, além dessa série de estudo se apresentou um conteúdo bastante básico, ao ponto nem sequer chamar isso de grego básico, senão grego instrumental, muitas vezes o que acontece a longo prazo é que muitos desses estudantes deixam de continuar seus estudos gregos, deixam de praticar aquilo que eles já tinham aprendido na sala de aula, e aí acabam se esquecendo. Mas
na hora de formular uma pregação ou um estudo bíblico, tentam fazer algum tipo de uso. Geralmente, eles usam consultando uma palavra no léxico, apresentando as suas possíveis definições, etc. Mas o que eu tenho observado ao longo dos anos é que quando uma pessoa tem no seu currículo apenas o grego instrumental e esse irmão deixou inclusive de praticar aquilo que já aprendeu no passado, a grande tendência de fazer um mau uso do grego é maior. A tendência de errar, a tendência de falar uma besteira é maior. Eu tenho visto isso acontecer em diversas oportunidades. Olha, eu particularmente não sou nenhum especialista no grego, porém é uma área que me interessa e até hoje em dia eu continuo estudando, me aprofundando. Inclusive, eu tenho o desejo de, em algum momento, traduzir o Novo Testamento grego para o português. Se Deus permitir, vou conseguir realizar esse sonho. Mas, por enquanto, eu continuo me preparando e prontificando para ficar o minimamente pronto para isso. Então, mencionei tudo isso ali para contextualizar você de que não podemos afirmar de forma precipitada algumas questões relacionadas às palavras gregas, como por exemplo essa questão de que supostamente a palavra teknon se aplica apenas às crianças. Um conselho que eu dou na hora de você escolher usar alguma palavra grega é observar como essa palavra era utilizada pelas pessoas que falavam grego. E uma das maneiras que você pode fazer isso é observando o próprio Novo Testamento grego. Ou também você pode fazer isso observando o Antigo Testamento traduzido para o grego. E essa tradução tem até um nome, Septuaginta. Sabemos que o Antigo Testamento foi originalmente escrito, na sua maior parte, em hebraico, alguns livros, alguns capítulos em aramaico, mas mais ou menos próximo do século II, século III a.C., foi traduzido o Antigo Testamento hebraico para o grego, e é a famosa Septuaginta. Então, uma maneira de você identificar como apresentar as definições ou possíveis definições de uma palavra é ver como essa palavra era usada nesses textos. Digo isso porque quando você for consultar um léxico grego, muitas vezes o que vai acontecer é que no léxico você vai ver e ler uma série de definições. Tal palavra pode significar isto ou aquilo. E aí, como então, entre tantas opções de definições, escolher? Então, depois que você indagou em diferentes léxicos, recomendo sempre uma diversidade de léxicos, é um momento para você ler os versículos onde essa palavra que você buscou é usada, como no caso teknon, que vamos ver aqui com a leitura de alguns versículos, né? Só para citar como exemplo. E uma das coisas que vocês vão perceber já já é que teknon, lembrando, significa filho no sentido singular e tekna, filhos no sentido plural. Essa palavra teknon tem vários sentidos, tudo depende do contexto. Tem o sentido de ser usado como filho no sentido figurativo, ou seja, não literal.
tem o sentido de ser usado também aplicado para pessoas adultas, não necessariamente crianças. Teknon também é usado no sentido espiritual, como filho de Deus. E, finalmente, também podemos dizer que Teknon, em relação aos presbíteros, basicamente é garantido de que os filhos eram gente adulta, né? A gente vai observar alguns versículos aqui. Mas antes da gente ler essa série de versículos, gostaria também de esclarecer um ponto aqui. Teknon é uma palavra neutra. No grego existem 3 gêneros, masculino e feminino, como no português, e tem um terceiro, o gênero neutro. E especificamente a palavra teknon é uma palavra que pode ser aplicada tanto para os homens quanto para as mulheres. Em grego, existe uma palavra específica para filho varão, existe uma palavra específica para filha mulher, mas teknon pode ser aplicado tanto para os homens quanto para as mulheres. É uma palavra neutra e de gênero também neutro. Então, vamos ler alguns versículos aqui só para que vocês possam ter uma ideia do que eu estou falando. Então, vamos ler primeiro 2 versículos que nos dá a comunicação, a informação de que teknon é usado aqui no sentido figurativo. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, nós sabemos que eles optaram pelo celibato. Eles não tinham esposas, eles não eram viúvos ou divorciados, eles eram solteiros. E eles não engravidaram ninguém. É evidente que pela leitura desses 2 textos, a palavra teknon foi usada no sentido figurativo. Agora, vamos ler também aqui um pouco a respeito dessa palavra sendo usada para basicamente um filho adulto. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Em relação ao primeiro texto de 1 Timóteo, eu te faço uma pergunta. Será que aqui o apóstolo Paulo ele estava se referindo a filhos, crianças, de cuidarem das suas mães? Será que uma criança poderia cuidar de uma viúva? Porque quando nós lemos alguns textos do Antigo Testamento em relação às viúvas, geralmente eram as viúvas que cuidavam dos seus filhos, por motivos evidentes, a questão da idade. Mas será que Paulo estaria insinuando, insistindo, mandando algo do tipo, filhos, crianças cuidarem das suas mães viúvas? É claro que não. Por outro lado, o texto de Lucas 16, alguns interpretam esse texto como parábola,
Outros interpretam esse texto no sentido literal. Independente de ser parábola ou ser uma história literal, a questão aqui é a seguinte: Lázaro estava morto, o rico estava morto, Lázaro estava num lugar bom, o rico estava num lugar de tormento. E Abraão estava falando para o rico, explicando que as oportunidades do rico acabaram, né? Basicamente. A questão é, será que dentro dessa narrativa o rico era uma criança? Você acredita mesmo que o rico era uma criança? Porque quando você lê a história do rico, tudo dá a entender de que se trata de uma pessoa adulta, né? Passou um tempo e morreu naturalmente ali. Agora, podemos também falar a respeito do termo teknon sendo usado no sentido espiritual como filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O contexto ali é basicamente aquele que, pela fé, aceita o Evangelho, se converte a Cristo, etc., se torna um dos filhos de Deus. E aqui podemos dizer que essa palavra tekna, plural de teknon, foi usada primeiramente no sentido figurativo, porque nós não somos biologicamente filhos de Deus. Essa palavra tekna foi usada no sentido espiritual. Somos sim legitimamente filhos de Deus no aspecto, na esfera espiritual. E tem também mais outra questão que podemos mencionar aqui, que será que todos os filhos de Deus, literalmente falando, são crianças? Eu mesmo sou um dos filhos de Deus e eu não sou criança. Claro que se a gente for falar no sentido poético, figurativo, essa questão de que nós devemos ser como as crianças para entrar no reino de Deus, claro, nesse sentido sim. Mas no sentido literal, evidentemente, a grande maioria dos membros da família de Deus não são crianças no sentido literal. E a palavra que foi usada foi ali tekna. Então, como você pode ter percebido até aqui, realmente a palavra teknon é usada em diferentes sentidos, né? São sentidos com diferenças sutis, né? E tudo depende do contexto, da forma que o autor de cada um desses livros decidiu para usar essa palavra. Mas agora vejamos mais um caso de como esse termo é usado. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Aqui tem um ponto que talvez passe despercebido para muitos. A palavra presbítero, na realidade, não é uma tradução do grego, é uma transliteração, ou seja, uma adequação de uma palavra estrangeira para o português. A palavra presbítero deriva-se do grego presbíteros, bem próximo. No final das contas, é uma transliteração. E presbíteros literalmente indica a ideia de uma pessoa de idade, de uma pessoa velha, idosa ou anciã. Uso vários adjetivos porque hoje em dia, para muita gente, o idoso é a partir de uma idade, o ancião é a partir de outra idade, enfim. Mas o ponto aqui é o seguinte: presbíteros designa alguém de uma idade avançada, ou seja, a idade de homem já ter até netos, inclusive. Então, a pessoa, o irmão, ou o grupo de irmãos, melhor dito,
que desejam desempenhar a função do cuidado congregacional, eles precisam ser presbíteros na questão de idade, né? E aí a gente pode falar um monte de coisas, como por exemplo, o presbítero na questão de idade tem mais experiência de vida, teve mais tempo para se dedicar na palavra de Deus e aí aprendeu muitas coisas relacionadas à palavra de Deus no decorrer dos anos e assim por diante, claro, né? Também no presbítero, biologicamente falando, é alguém que já passou pela experiência de ter criado seus filhos com sucesso na palavra de Deus, enfim. E, inclusive, como é que um grupo de crianças vão se acusar de dissolução, de insubordinação? Nós sabemos que as crianças muitas vezes têm atitudes rebeldes, né? Muitas vezes dão trabalho, mas em geral não é tudo isso, né? E então, naquela época principalmente, era normal contrair matrimônio cedo, né? Hoje em dia as pessoas tendem a esperar muito mais tempo para poder se casar, né? Concluir o ensino médio, concluir a faculdade, arranjar um trabalho. Alguns esperam um pouco mais ao ponto de primeiro conseguir, ou pelo menos dar a entrada para sua casa, para o seu apartamento e assim por diante. Tem gente que casa com 30 anos, com 40 anos, enfim. Mas naquela época o pessoal costumava se casar muito mais cedo do que a gente. E como eu estava mencionando, presbítero é alguém com a idade de ser basicamente um avô, né? Com a idade de alguém ter netos, inclusive. Então, fica super evidente na leitura desse texto de Tito em grego que, basicamente, tecna aqui se refere a filhos adultos, talvez já até com filhos, né? Os filhos dos filhos, no caso aqui. Então, como vocês podem ter percebido, a palavra teknon pode ser usado de diversas maneiras, tudo depende do contexto, tudo depende da intenção dada pelo autor de cada um desses livros e cartas. Então, não sejamos precipitados em querer afirmar como se fôssemos dona da verdade de que teknon é uma palavra usada apenas para crianças. Isso seria muito ingênuo. Se você curtiu o conteúdo deste canal, curta, né? Se achou útil, curta, compartilha com seus amigos, se inscreva se ainda não estiver inscrito no canal e até mais, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.